Fala galera do Brain Time! Você alguma vez já se perguntou o que costumava existir no lugar da sua casa? Quem morou nela antes de você? Pode ser que há alguns séculos, no lugar do terreno em que sua casa está agora, crescia uma floresta ou vivia algum animal selvagem. Graças a algumas descobertas retiradas da Terra, com um simples olhar, podemos viajar ao passado. O resto ainda é um mistério. Hoje mostraremos as coisas mais estranhas que as pessoas enterraram ou encontraram debaixo de seus próprios pés. E acredite, você definitivamente ficará surpreso com esses achados. Vamos lá! Caça MiG-21. Artistas e músicos se expressam de maneiras diferentes e, às vezes, são bastante excêntricos. Alguns gostam de espetáculos. Outros preferem coisas de grandes proporções. Há alguns anos, o artista britânico Roger Hiorns organizou uma exposição de aniversário da Galeria Rudolfinum, localizada na República Tcheca. O mais importante para ele era fazer algo que ficasse marcado na memória dos visitantes por um longo tempo. Por isso, Roger decidiu colocar um caça soviético MiG-21 de mais de 5 toneladas sob uma espessa camada de terra. Uma decisão estranha, não é? Imagine a reação dos militares quando souberam da intenção do artista de enterrar um pássaro de ferro que, em teoria, deveria voar. Isso vai contra todas as regras possíveis. É provável que em poucas décadas esta aeronave se torne uma raridade e seu lugar seja num museu de máquinas supersônicas. Mas parece que o artista não se importa. Ele tem um objetivo completamente diferente. O britânico trabalha com o tema da perda do potencial humano, observando que as pessoas geralmente tentam alcançar coisas cujo sentido e significado podem ser duvidosos. O artista nos dá motivos para pensar: será que realmente não é hora de consumir menos e deixar o mundo mais limpo? O que será que as pessoas pensarão em 100 ou 200 anos quando acidentalmente desenterrarem essa enorme máquina de metal projetada para voar? Mercedes-Benz Classe G. Se não surpreendemos você com o enterro de um avião fora de serviço, então você deve visitar a vila de Nikola Lenivets, na Rússia, onde foi enterrado um carro de elite. Como parte do festival Arshtoyani, os artistas locais voltaram sua atenção para o tema refúgio. Um deles, por exemplo, construiu uma casa no formato de uma cabeça gigante e literalmente se mudou para ela. Imagine só que em um pequeno lote de terra se concentram estruturas nas quais você possa sobreviver ao apocalipse ou se isolar temporariamente de todos os problemas. Para impressionar o público, a exposição se valeu de um caro objeto, um Mercedes-Benz Classe G blindado no valor de 6 milhões de rublos. Todos podem sentar-se ao volante do Gelandenwagen e pisar no acelerador, mas isso só parece fácil. Para entrar no carro, os visitantes terão que se esforçar. Afinal, a entrada é possível apenas pelo teto solar. Isso porque o refúgio G500 está completamente enterrado no chão. Graças ao vidro reforçado e uma espessa camada de solo, você se sente completamente seguro, a menos que sofra de claustrofobia, claro. Ford Popular. É provável que alguns de vocês já tenham usado uma pá em um quintal. E é claro, imaginou a seguinte situação: enfiar a pá e encontrar não um solo seco, mas algo sólido e metálico. O primeiro pensamento que viria à cabeça: será que é um tesouro? Algo mais ou menos assim aconteceu com o britânico John Bradshaw. Em um dia ensolarado, como sempre, ele estava ocupado no jardim e inesperadamente se deparou com algo grande e metálico quando cavava um buraco de vários centímetros de profundidade. Debaixo de uma grossa camada de terra, ele encontrou um raro carro Ford Popular, fabricado entre 1953 e 1962. Surpreendentemente, aquele automóvel enferrujado ficou no solo por meio século. No interior dele, foram encontrados um rádio antigo, um frasco de remédios e garrafas de leite. Depois de contar a história da descoberta a alguns repórteres, John conseguiu encontrar os ex-proprietários de sua casa. O filho de um veterano da Segunda Guerra Mundial, que quando criança brincou naquele Ford com o irmão, apareceu depois da notícia. O seu pai comprou aquele carro para a esposa em 1958, mas depois de 6 anos ele quebrou. A família teria que consertá-lo ou mandá-lo para um ferro velho. Então o britânico simplesmente decidiu enterrá-lo no jardim, esperando que os próximos proprietários sentissem uma emoção incrível quando se deparassem com aquele estranho tesouro. Devemos admitir que ele conseguiu. Mineral desconhecido. Qualquer dia, em qualquer praia, você pode encontrar pessoas que acreditam na sorte com um detector de metais em mãos. Eles sempre acabam encontrando algo, um telefone, uma correntinha, mas nada de grande importância. O que falar então sobre a busca por jazidas de metais preciosos? What's this?
No entanto, algumas pessoas têm muita sorte e encontram não só carros antigos em seus quintais. Alguns anos atrás, duas estudantes da cidade canadense de Kitchener, em um dia como outro qualquer, procuravam no seu quintal umas minhocas para pescarem. As meninas congelaram quando viram uma enorme pedra iridescente na frente delas. O mineral, do tamanho de uma cabeça, parecia um diamante ou um quartzo, mas tinha um brilho azul. A irmã mais velha primeiro achou que poderia ser um fragmento do meteorito que caiu na área da cidade de St. Thomas um mês antes. Os pais mostraram a descoberta a um membro do clube de minerais e pedras preciosas local, para que ele ajudasse a desvendar o mistério, mas ele nunca tinha visto nada assim antes. Se fosse um meteorito, ele estaria na superfície, não debaixo da Terra. Outro especialista, professor do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Western, tem certeza de que alguém enterrou o mineral de propósito, para escondê-lo de olhares curiosos. Agora, os cientistas precisam descobrir o que é aquilo que as irmãs de Kitchener encontraram. Afinal, os minerais geralmente são encontrados em jazidas e não no quintal de alguém. Pote de ouro. Segundo o Conselho Mundial do Ouro, na história da humanidade, 190 mil toneladas de ouro foram extraídas das entranhas da Terra, mas é pouco provável que a maior parte desse metal precioso tenha sido encontrada por acaso. Deve ser muito triste ver o rosto decepcionado de uma pessoa que gastou toda a sua fortuna em busca de ouro e descobriu que é possível encontrar um tesouro sem muita dificuldade. Oh, não. Basta caminhar diariamente com um cachorro em Los Angeles e olhar para os pés. Parece mentira, mas aconteceu mesmo. Pelo que parece, um jovem casal da Califórnia encontrou o maior tesouro enterrado da história dos Estados Unidos. Ao sair de sua casa, eles notaram uma lata de metal enferrujada saindo do chão e cavaram para retirá-la. Quando eles encontraram moedas de ouro em seu interior, continuaram a busca. As latas continham moedas da época da corrida do ouro, estimadas em 10 milhões de dólares. Achamos que é bastante compreensível o porquê esses dois decidiram permanecer anônimos. Segundo o agente do casal, encontrar moedas de ouro no solo é algo extremamente raro. Na maioria das vezes, os metais preciosos vão parar no fundo do mar após terríveis naufrágios. Bom, só nos resta ficarmos contentes por esses novos milionários. Moto do passado. Às vezes, as pessoas encontram em seus jardins coisas que são muito mais valiosas do que barras de ouro. No popular programa de televisão Caçadores de Relíquias, os apresentadores Frank Fritz e Mike Wolf conduziram uma investigação e conseguiram cavar um item incrível diante das câmeras. Isso não foi em algum lugar no meio do deserto, mas no quintal de uma casa na tranquila cidade de Springfield. Parece que esse foi um dos episódios mais misteriosos de todas as 21 temporadas. Tudo começou quando os apresentadores do programa receberam uma carta em que um tal de Bill Smith contava sua história. Nos anos 40, ele morava em Springfield, na Monroe Street, com seus pais. Sua mãe costumava contar histórias sobre a motocicleta que seu pai possuía, mas o Bill nunca a viu. Corria o boato de que o chefe da família, por razões desconhecidas, havia enterrado a moto na entrada da casa, mas nenhum dos membros da família ousou checar a veracidade dessas lendas. Portanto, Bill, de 73 anos, convenceu os apresentadores do programa a virem a Springfield e destruir o quintal dos atuais moradores da casa e pôr um ponto final nesse segredo do passado de uma vez por todas. E ele fez bem. Afinal, depois de uma longa pesquisa, um dos apresentadores finalmente encontrou o guidão de uma antiga moto da Indian Motorcycle, uma empresa que fabricou motos a partir de 1901. É difícil de acreditar, mas esse veículo de duas rodas enferrujado ficou debaixo da terra por pelo menos 50 anos. Osso de dinossauro. Todos temos interesses e hobbies diferentes, mas nunca esperamos nada de grandioso de nossos passatempos. Um cuidador de zoológico chamado Tim Breeze, de Mansfield, costuma procurar fósseis de peixes que são frequentemente encontrados nas proximidades da sua cidade. Certa vez, este homem foi a mais um local que estava sendo limpo para a construção de um shopping center e permitiu que o filho cavasse o chão. Ele teve uma sorte imediata. Primeiro, o garoto encontrou várias vértebras de peixe e depois um osso enorme. Tim percebeu imediatamente que eles tinham algo especial nas mãos, e ele estava certo. Primeiro, o cara mostrou a descoberta para os cientistas da Universidade Metodista Meridional, e depois, aos jornalistas locais. O menino encontrou um osso de dinossauro, cuja idade foi estimada em 100 milhões de anos. Os paleontologistas enviaram um fragmento para a pesquisa e continuaram a busca com Tim e seu filho. Acredita-se que os restos mortais pertençam a um dinossauro chamado Nodossauro. Estas criaturas herbívoras viveram no final do período Jurássico e no início do período Cretáceo. No entanto, também é possível que a criança de 5 anos tenha encontrado uma espécie de dinossauro totalmente nova. Abrigo nuclear.
Recentemente, nos Estados Unidos, a demanda por bunkers aumentou significativamente. Uns os colocam debaixo de suas casas para usá-los como adegas, outros no quintal, debaixo de um galpão que não chama a atenção. As pessoas tentam não pensar no pior. No entanto, ter um abrigo não é uma má ideia. O bunker, para todas as ocasiões, pode diversificar as reuniões familiares, além de servir como um porão para guardar basicamente qualquer coisa. O americano John Sims não precisa se preocupar com o futuro e pode viver em paz. Afinal, no seu quintal, há um bunker construído nos anos 60, quando as relações entre a União Soviética e os Estados Unidos eram tensas. Ao comprar sua nova casa em 2015, Sims descobriu que em algum lugar do terreno havia uma escotilha secreta, mas ele não conseguiu encontrá-la. Então, ele teve que recorrer a um especialista que, com a ajuda de um detector de metais, determinou a localização do bunker. Muitos metros abaixo da superfície, John encontrou uma escotilha que levava a um abrigo nuclear em condições surpreendentemente boas. O bunker consiste em uma escada em espiral que desce cerca de 3 metros e um espaço abobadado. Aqui, há lugar suficiente para todos os membros da família. É incrível quanto tempo esse bunker ficou escondido, sendo que é possível fazer o que quiser com ele. Um clube, uma sala de jogos ou até um pequeno cinema. Mansão de 3 andares. Quando se tem uma propriedade e um terreno espaçoso ao redor, você nunca sabe o que está escondido sob seus pés até começar a cavar. Mas quem precisa disso? Você deve estar se perguntando. Não dá pra negar que muitas vezes as pessoas compram casas perfeitas e não precisam investigar cada centímetro delas. Mas Luke Irving, um designer de tapetes inglês, precisou instalar cabos elétricos extras depois de se mudar para uma fazenda em Wiltshire. Imagine só, os trabalhadores estavam cavando tranquilamente um buraco quando encontraram subitamente algo colorido e sólido debaixo da terra. Eles tinham se deparado com um mosaico antigo, cuja idade é de 1500 anos, azul, branco, vermelho e dezenas de outros tons. A impressão era que o mosaico tivesse sido feito há apenas alguns dias. Os meros trabalhadores não seriam suficientes, então a fazenda de Luke se encheu de antropólogos, arqueólogos e historiadores. Depois de algum tempo, todos chegaram à mesma conclusão. Ali havia uma mansão romana de 3 andares enterrada sob uma camada de terra. Seu tamanho é de pelo menos 100 por 100 metros. Provavelmente, uma família britânica de aristocratas era a dona da casa. Quanto mais ricos eles se tornavam, mais rapidamente novos pisos e extensões eram construídos. A vila subterrânea foi conhecida como um tesouro nacional e alguns de seus fragmentos ainda serão estudados por muitos anos. Lápide romana antiga. Alguns anos atrás, em uma das áreas mais ricas de Nova York, mais uma construção estava em andamento. Novas mansões apareceriam no território desse complexo no condado de Westchester. Durante a construção, os trabalhadores acidentalmente acharam uma misteriosa placa de mármore com algumas inscrições. Especialistas que chegaram ao local logo identificaram que aquilo era uma lápide da época da Roma Antiga, feita por volta do ano 54 d.C. Agora vamos imaginar como os traços de uma cultura poderiam aparecer no território de uma região completamente diferente, separada por um oceano. Será possível que, quase 2000 anos atrás, os antigos romanos soubessem da existência da América do Norte e pudessem facilmente chegar lá? Na verdade, tudo é muito mais simples. Primeiro, você precisa entender como são ricas as pessoas que viviam em Westchester. Estamos falando dos empresários mais famosos do mundo, Rockefellers, Astors e Morgans. Pode parecer que isso não tenha nada a ver com os antigos romanos, mas no final do século XIX, um parceiro comercial dos Rockefellers, da empresa petrolífera Standard Oil, morava no local onde a lápide foi encontrada. Acredita-se que a esposa do milionário, tendo visitado uma vila italiana, comprou o monumento romano antigo e o levou ao castelo de Greystone. Depois de 100 anos, ele se incendiou e os destroços da residência foram enterrados. Ninguém sabia o que o incêndio poderia ter escondido até que se iniciasse as obras no local do castelo. Agora, a lápide está armazenada no Museu Metropolitano de Arte em Nova York e é pouco provável que ela volte para Roma.